Graça e paz, irmãos. Dando continuidade ao estudo do Salmo 119, você pode ver os estudos anteriores lá no nosso YouTube. Tem uma playlist lá, Salmo 119, tem os estudos anteriores. Hoje nós vamos falar dos versos 29 a 31. Então, são 3 versículos, 29, 30 e 31. No 29, o salmista diz assim: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. O que o salmista está pedindo aqui? Ele sabe que o coração dele é inclinado para o caminho de falsidade, do pecado, do engano. E ele sabe que ele não tem força em si mesmo para se afastar desse caminho. Então ele ora. Ele usa a oração não como último recurso, mas como o primeiro. Ele está orando: Senhor, eu não quero mais viver a vida cristã pelas minhas forças, tentar me afastar e não conseguir. Eu não quero viver pelo algum meio legalista ou moralista de tentar melhorar. Eu quero que o Senhor me afaste do caminho da falsidade. E ele ora de forma humilde, reconhecendo as suas fraquezas. Ele reconhece que somente Deus o capacita e somente Deus pode afastá-lo do caminho da falsidade. Davi, provavelmente o escritor desse salmo, ele não é negligente. Ele não está falando assim: me afasta do caminho da falsidade enquanto eu vivo de qualquer jeito. Nós já temos visto nos estudos anteriores o quanto esse salmista amava a palavra de Deus e zelava por obedecê-la, por gloriar a Deus, por ser ensinado pela palavra. Então ele não está fazendo uma oração: Senhor, afasta de mim a falsidade, fecha o olho e vai viver de qualquer jeito. Ele já vem dando sinais de que ele tem um coração quebrantado, de que ele quer seguir ao Senhor. Mas ele sabe que não consegue, então ele ora a Deus. Ele ora para que ele está falando: Senhor, eu não consigo me auto-afastar do caminho, mas o Senhor é poderoso para fazer isso em mim. Spurgeon tem uma frase que ele diz assim: quem não quer beber, não amarre seu cavalo na frente do bar. É isso que o salmista está falando: Senhor, me afaste da frente daquilo que vai me levar ao pecado. Ele não está pedindo para Deus afastar do caminho de falsidade enquanto ele vai atrás do pecado. Quem quer fugir do pecado deve fugir dos lugares que vão induzi-lo ao pecado, que vão promover essa tentação maior. É isso que esse texto está dizendo. E aqui pode ser tanto a falsidade teológica, né? De me afaste de caminhos errados, heréticos, de teologia errada, como me afaste do pecado, que todo pecado é uma falsidade. Ele promete alguma coisa e entrega outra. Promete alegria, mas entrega tristeza, morte, decepção. Então o salmista está orando assim para Deus. E depois ele ora: e fortalece-me segundo a tua palavra. Sempre esses são os dois lados de uma oração: me afasta e me aproxima. Me afasta do pecado, me aproxima do Senhor. Me fortalece na tua palavra. Enquanto ele pede para afastar do caminho da falsidade, ele também pede para ser fortalecido na palavra. Porque esse fortalecimento na palavra que vai mantê-lo afastado do caminho da falsidade. Ele, eu e você. Se nós orarmos: Senhor, me afasta do caminho da falsidade, mas nós nos mantermos afastados da palavra, nós vamos nos reaproximar do caminho da falsidade. Nós devemos orar para que Deus realmente nos fortaleça segundo a palavra. Quem não se alimenta da palavra e não ora a Deus está vulnerável e totalmente é uma vítima fácil de todo o engano que o pecado promove. Então ele não reconhece nele mesmo força, mas ele pede a Deus que o guarde na palavra, que o fortaleça na palavra de Deus, diariamente meditando nela. Verso 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Ora, parece que Davi agora está batendo no peito e falando: eu escolhi, eu decidi, eu sou o cara, eu sou bom. Não, não é isso. Nós temos que ver esse texto, esse versículo dentro do contexto. Em nenhum momento ele diz isso, muito pelo contrário. Nós acabamos de ver no verso 29 que ele está pedindo para ser afastado, está pedindo para ser fortalecido. Então aqui ele está dizendo que ele está demonstrando que Deus realmente o capacitou, que Deus realmente produziu no coração dele uma capacitação para ele escolher o caminho da fidelidade e não da falsidade. É Deus quem produziu isso nele. Mas a escolha não vem de um coração que não foi regenerado. Nenhum ímpio tem poder para falar isso. Todos nós que oramos assim: eu escolhi o caminho da fidelidade, eu decidi pelos seus juízos, isso é uma resposta ao agir primeiro de Deus. 1 João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele fez tudo primeiro por nós. Então não é questão de bater no peito, é falar assim: é reconhecer que Deus me capacitou a escolhê-lo, porque ele me escolheu primeiro. Eu estou apenas respondendo, reagindo ao amor de Deus.
O cristão pode até cair num pecado de falsidade, mas ele não vai se deleitar nele, não vai viver eternamente nele. Ele vai orar para Deus vigiar, mas quanto mais ele fortalece na palavra, mais ele vai escolher o caminho da fidelidade, mais ele vai optar pela graça de Deus, pelos juízos de Deus. E a única maneira de não sermos enganados pelo caminho da falsidade é nos apegarmos à verdade de Deus. Não tem outra escapatória. Verso 31 ele diz: aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, que seja eu envergonhado. Nós vimos a sequência. Verso 29, afasta de mim a falsidade, favorece-me com a tua palavra, fortalece-me segundo a tua palavra. Verso 30, escolhi o caminho da fidelidade, decidi sobre os teus juízos. Verso 31, aos teus testemunhos me apego. Não permita, sempre orando, sempre se colocando diante de Deus em humildade, sempre reconhecendo que é Deus quem faz isso nele. A prova que ele escolheu o caminho da fidelidade é que agora ele se afirma que se apegou à palavra de Deus. Então é uma sequência. Eu estou no caminho de fidelidade, a prova disso é que eu estou apegado à tua palavra. Fidelidade à palavra, não tem como eu falar que estou fiel à palavra se eu estou negligente com ela. Então o salmista dos versos 20 a 25, ele declara profunda tristeza, lutas externas e internas. Mas agora ele está dizendo que ele está grato, está firme no caminho da fidelidade. E assim é a nossa vida. Ora nós nos abatemos, estamos com as emoções alteradas, mas logo Deus nos fortalece com a sua palavra e nós nos apegamos à palavra de Deus. E ele diz: não permitas que eu seja envergonhado. Matthew Henry diz assim: nunca me deixes, é como se o salmista estivesse dizendo, Matthew Henry diz: nunca me deixes fazer algo pelo qual me envergonharia e não rejeite meus cultos, o que me poria em grande confusão. Então, quando nós estamos seguindo a Cristo, o mundo pode tentar nos zombar, mas diante de Deus nós nunca vamos ser envergonhados, porque estamos no caminho da fidelidade, dos juízos de Deus, estamos apegados à palavra, e diante de Deus nós jamais seremos envergonhados. Que essa seja a minha e a tua experiência de apego à palavra, de confissão, de dependência de Deus, de apenas rogar a Deus que seja misericordioso e que nos fortaleça na palavra dele. Amém? Se essa mensagem te edificou, compartilhe ela, comente aqui para que outros também sejam alcançados. E até o próximo estudo, se Deus permitir.